Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar de um livro incrível que eu adorei, que é Breves Respostas para Grandes Questões, do Stephen Hawking. Gente, livraço! Além disso, é um livro com uma edição linda, né, da Intrínseca, capa dura, esse corte aqui preto. É o segundo livro do autor que eu leio. O primeiro livro que eu li foi Uma Breve História do Tempo, mas para quem gosta desses assuntos de astrofísica, cosmologia, sobre o universo, eu recomendo esse aqui como livro de entrada do autor, porque ele tem uma linguagem muito acessível. Por enquanto eu li apenas esses dois, tenho outros livros dele na lista para ler. Mas esse aqui eu gostei muito, a linguagem muito acessível, o estilo aqui da narrativa é como se fosse uma conversa, e aí ele convida os leitores para poder refletir ou até mesmo formular questões. E são questões que realmente em algum momento da nossa vida a gente parou para poder ficar pensando a respeito. E são questões também que acompanham aí a humanidade ao longo do tempo, que é sobre de onde nós viemos, né? Como tudo começou, de que são feitas todas as coisas. São questões que, além de muito interessantes, ele escreve de uma maneira que prende a atenção do leitor, porque ele também imprime um certo humor e aí deixa a leitura ainda mais leve, mais divertida e prende a atenção você ler isso aqui, que é uma maravilha. E Stephen Hawking, ele é um importante físico teórico que contribuiu aí para a ciência na área de cosmologia, de astrofísica, sobre pesquisas e estudos sobre buraco negro. Tem vários livros de divulgação científica publicados, isso aí é muito importante, né? Ele tem esse papel essencial de aproximar a ciência da sociedade, porque de maneira geral a maioria das pessoas eles têm receio da ciência, né, por ser a ter assuntos mais complexos, né, algumas teorias, fórmulas. Então ele acaba exercendo esse papel assim importantíssimo, porque principalmente ele traz essa linguagem muito acessível que vai conquistar também tanto jovens como adultos. É um livro assim para todas as idades, inclusive para quem não é da área científica. E é um livro que eu recomendo para todo mundo ler, porque ele não traz apenas questões científicas, teorias da física, do universo. Ele vai falar sobre questões que intrigam a humanidade, né? Questões que despertam curiosidade. Vai entrar em alguns aspectos da filosofia, vai comentar também sobre religião. Não são só apenas questões que acompanham aí a humanidade, mas são questões que sempre perguntaram para ele, né? Então ele chega um momento que ele resolve formular respostas para essas questões. E ele ficou muito famoso com o filme A Teoria de Tudo, que por sinal assisti e recomendo. É um filme que vai falar sobre a história de sua vida, que é uma história de luta, de superação, de genialidade. Inclusive, o prefácio desse livro aqui foi escrito pelo ator que o interpretou, aliás, interpretou muito bem, e ele comenta um pouco sobre esse desafio, né, de interpretar o Stephen Hawking e também esse lado mais humorado que ele tem. Então é bem legal. E aqui no começo ele vai falar um pouco sobre a sua vida pessoal, o momento que ele se interessa pela ciência. Ele teve apoio do pai, o momento também dos primeiros sintomas, né, da doença. Ele foi diagnosticado com esclerose aos 21 anos e vai narrar como que ele encarou essa situação. Que essa doença ela não afeta as funções cognitivas, mas ela foi evoluindo de tal maneira que ele teve paralisia muscular e então passou por uma traqueostomia, perdendo a voz, né? Então, por meio da tecnologia, ele teve a voz computadorizada, assim ele conseguiu se comunicar. E esse é um ponto que ele fala, né, da importância da ciência, da tecnologia, da pesquisa científica, de despertar esse interesse dos jovens, porque os benefícios que ela pode trazer para a sociedade, mas ele também tem as questões mais críticas, né, pelo mau uso da ciência, dos produtos da ciência, principalmente por esse caráter mais destrutivo, né, do comportamento humano, exploração desenfreada, que compromete tanto a vida humana como a vida na Terra, enfim, a vida do modo geral. A obra ela é dividida em capítulos e cada um desses capítulos ele tenta formular respostas para essas grandes questões, né, que sempre acompanharam aí a humanidade ao longo do tempo. E ele fala que muitas dessas questões a ciência ela já forneceu respostas. Por exemplo, que antigamente, em outros tempos, né, tempos passados,
Fenômenos naturais, eles que não conseguiam ser compreendidos ou explicados, eles eram associados ao comportamento dos deuses, como, por exemplo, tempestades, raios, eclipses. E hoje a ciência ela tem explicações científicas para esses comportamentos, para esses fenômenos. E os capítulos, eles vão falar sobre as seguintes questões. Deus existe? Como tudo começou? Existe outra vida inteligente no universo? Podemos prever o futuro? O que há dentro de um buraco negro? A viagem no tempo é possível? Sobreviveremos na Terra? Deveríamos colonizar o espaço? A inteligência artificial vai nos superar? Como moldaremos o futuro? Então tem umas questões aqui muito interessantes, principalmente a que eu mais gostei, me prendeu a atenção, viagem no tempo, se sobreviveremos na Terra, sobre as questões da colonização do espaço, sobre inteligência artificial. Então, assim, quer dizer, praticamente tudo, né? Vida inteligente no universo. Incrível. Então, são assuntos que vão prender a atenção do leitor e também a maneira como ele vai entregar isso pra gente é muito atrativa, né? Desperta curiosidade, a maneira como ele vai narrando, fica querendo saber mais. Os assuntos que estão no campo do conhecimento científico, né, com relação a essas questões, ele vai fornecer pra gente essas respostas científicas. Mas em algumas questões ele também vai emitir opiniões, ele vai fazer algumas especulações futurísticas. A intenção aqui também não é falar de todas as respostas, né? Porque o interessante é que vocês leiam e saibam o que ele respondeu em cada uma delas. Bom, com relação a como tudo começou, a origem do universo, ele vai trazer as questões lá sobre o Big Bang. E a gente vê muito em livros de ficção científica a questão do multiverso, então ele fala que mesmo que existam outros universos, a gente nunca vai conseguir explorar, até mesmo por conta das nossas capacidades humanas e também por conta de questões da física mesmo, da própria física. O autor ele também comenta sobre a evolução da vida na Terra, da vida inteligente na Terra, incluindo da espécie humana, mas ele comenta aqui que a espécie humana ela não tem sido nada inteligente, pelo contrário, ela tem sido estúpida, porque ela não tem se preocupado com a manutenção da espécie, né, e conservar a espécie, pelo contrário, ela vem destruindo, contribuindo para a destruição. E ele especula, né, sobre a probabilidade de existir vida em outro lugar, né, e como a vida se desenvolve no futuro. Nessa parte sobre se sobreviveremos na Terra, ele comenta sobre a própria destruição que a espécie humana, né, ela tem praticado, por exemplo, guerras atômicas. Sobre essa parte da inteligência artificial, ele toca em vários assuntos e vários pontos, mas o que eu destaco aqui para vocês é a área de engenharia genética, principalmente num ponto que ele toca aqui, que é a transformação, né, dos humanos em super-humanos. Como assim? Por exemplo, você potencializar algumas características, melhorar nossa capacidade de memória. Com relação a se deveríamos colonizar o espaço, foi um ponto que eu também achei interessante. Ele defende a ideia de colonizar o espaço. E de acordo com ele, principalmente no que diz respeito à sobrevivência, né, de você explorar outros lugares que tenham condições de vida. Também de você, por exemplo, poder dar uma volta, né, fazer um passeio, essa viagem espacial se tornar algo comercial, fazer uma viagem de férias para, sei lá, para a Lua. Então são muitas questões interessantes. Ele vai falar sobre como começou a vida na Terra, então que os micro-organismos provavelmente são os mais inteligentes, porque ele vem sobrevivendo aí a vários tipos de catástrofes. Eles são os seres inteligentes, porque os seres inteligentes não precisam ter essa forma humana que ele fala. Você pode ter outras maneiras de representar uma determinada inteligência, como por exemplo, nesses micro-organismos que estão aí desde o início dos tempos, sobrevivendo aí a catástrofes. Então recomendo que vocês leiam, porque são questões atuais, muito importantes. Então fica essa dica de livros de ciência, de divulgação científica, com essas questões não só científicas, mas também questões humanas, questões filosóficas. E para encerrar esse livro, eu vou ler um trecho que eu destaquei aqui, que eu achei incrível, eu vou ler para vocês. E diz assim: lembre-se de olhar para as estrelas, não para os próprios pés. Tente compreender o que vê e questione o que faz o universo existir. Seja curioso. E por mais que a vida pareça difícil, sempre há algo que você pode e consegue fazer. Nunca desista. Deixe sua imaginação correr solta. Molde o futuro. E assim ficamos por aqui. A gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau e até a próxima.